Tá, comecei aqui. É, o que que a gente vai fazer aqui, tá? A gente vai fazer um briefing com a trilha de expert, que é pegar ali algumas coisas que são características do nicho e também de você, para a gente já começar a pensar o que que a gente pode fazer, em como que a gente pode moldar a comunicação, o que que a gente pode melhorar, o que que a gente pode otimizar. E aí, para começar, eu quero que você me fale um pouco aí do nicho e subnicho que você atua. Então, nicho é direito, nicho é concurso, subnicho concursos, e aí você vai me explicando aí sobre o seu público. Ah, deixa só, antes eu entender direitinho a formatação, Léo. Esses primeiros contatos, até você me apresentar um planejamento de ação, a gente vai fazer uma experiência com aquele meu curso, com o curso completo? Então, a ideia central é essa, né? Sim, mas a gente vai tomar essa decisão ainda. Primeiro a gente vai entender a comunicação, o que que a gente pode fazer, e aí a gente vai entender qual curso que a gente vai fazer o lançamento dele depois, tá? Tá, entendi. Tá. Bom, o nicho é pessoal da área jurídica, mais especificamente, subnicho seria concurseiros, que seria o Uhum. grande foco da minha atuação, e, eventualmente, assim, estudantes de direito. Mas estudante de direito é muito raro, porque dificilmente eles estão ali preocupados em buscar algo além do que eles já têm na faculdade. Então, eu diria que mais de 90% do meu público, quase 100%, é de estudantes para concursos públicos. Não seria nem exame de ordem, Uhum. nem estudantes da faculdade de Direito, porque, embora eles, em potencial, pudessem ser clientes, não é uma galera que chega para os meus cursos, não. Meu foco mesmo, que é esse foco de 20 anos, trabalhando para concursos públicos. Tá, perfeito. E o seu avatar? Quando a gente fala de avatar, a gente fala de questões mais específicas do público-alvo. Então, se a gente tem um público-alvo, a gente fala de é, bacharéis em direito que querem estudar para concurso. Quando a gente fala em público-alvo, de avatar, a gente vai naquele mais específico. Ah, tem ali entre 25 a 30 anos, geralmente são homens, é, geralmente são da região sudeste do Brasil. Então, assim, quanto mais características você trouxer, melhor, tá? Tá? A faixa etária entre 24 e 45 seria assim, o público principal. Tá? Eu tenho também como público principal região sudeste, muito embora eu tenha alunos do Brasil inteiro praticamente, mas o nicho principal tem sido o sudeste. Né? Eu acho que dá para chegar em outros públicos, mas as métricas que eu tenho até então são de pelo menos 50%, 60% do meu público está em Minas, Rio e São Paulo. E então, mulheres preponderantemente, tá? Meu público é quase Uhum. galera do concurso aí, eu tenho 60, 65%. Se eu pego essas métricas do Instagram, por exemplo, do público que me segue, mais de 60%, quase 70% são mulheres. Então, né, nesse público aí, entre 25 e 45 seria o principal, região sudeste, preponderantemente um público feminino. Não é nessa proporção que eu te passei. Tá. Se a gente fosse falar assim de um problema, qual que é o problema que esse cara gostaria de resolver para ele mesmo? Por exemplo, eu quero passar numa prova de concurso porque eu quero resolver o meu problema financeiro. Ou eu quero passar na prova de concurso porque eu quero ter uma estabilidade de trabalho, não ter risco ou ter um risco minimizado de ser demitido a qualquer momento, ou qualquer outra coisa que a gente possa pensar aí como principal motivo. São essas duas coisas que você falou, exatamente Uhum. elas. Estabilidade e resolver realmente a situação financeira. Imaginei. Porque
Na área do direito, você tem basicamente dois grandes caminhos, né? O da advocacia e o dos Uhum. concursos. E quem opta pelo concurso é porque não está disposto a enfrentar o empreendedorismo da advocacia, a instabilidade, e aí acaba optando pelos benefícios do concurso, né? Alto salário, estabilidade, né? Segurança, autoridade, tudo isso. Ótimo, ótimo. Agora, algo sobre você. Eu quero que você me conta um pouco da sua história. E aí você pode contar detalhadamente, com o máximo de riqueza possível nos detalhes aí, sobre a sua trajetória aí no direito, por que que você decidiu entrar, como que foi a sua jornada, de tudo que você seguiu até chegar onde você está hoje, no papel de professor e mentor. Ó, a minha jornada ela é até muito simples de ser traduzida, Léo. Eu me formei em 2004, dezembro de 2004, e logo no ano seguinte, em 2005, eu já tinha a intenção de lecionar. Eu já sempre tive a intenção de seguir pelo caminho do magistério. E aí as oportunidades foram aparecendo a partir de 2005, já na área de concursos públicos, não só, mas também na área de concursos públicos. E aí eu fui ganhando corpo, eu fui ganhando ali uma certa autoridade ao longo desses últimos anos, no início muito centrado em BH e região metropolitana, mas depois com o crescimento do online, né, especialmente ali a partir de há mais ou menos 10 anos atrás, a partir dessa data ali, 2013, 14, eu comecei a ampliar um pouco mais por conta de não ter mais essa restrição presencial. E nisso eu venho sempre paralelamente trabalhando em cima da minha rede social, né? Antigamente o Facebook, hoje só o Instagram, também de um ano para cá YouTube, mas o YouTube ainda é muito novo, só tem um ano que eu mexo lá. Então o Instagram ele, é que eu venho utilizando para ampliar também nessa minha base. Então eu venho criando essa base ao longo de 20 anos com o público dos concursos, seja por força da vitrine que os cursos me deram, e seja por força também do meu trabalho de divulgação no meu Instagram, sempre com muita produção de conteúdo, né? Sempre com trazendo ali, buscando trazer seguidores, mais recentemente investindo em tráfego. E aí eu fui construindo essa base que eu tenho hoje. Eu tenho uma base boa, só de alunos, como eu disse na primeira reunião com você. Eu estou chegando a 1.000 alunos já, nesse um ano. Eu comecei exatamente em julho do ano passado, então já estou com 996 alunos. Então, fruto disso, de 20 anos aí de longa caminhada, lecionando diariamente, né, em vários cursos de BH, de fora de BH, e também, paralelamente, trabalhando com as minhas redes sociais para criar essa autoridade e chegar no ponto que eu cheguei de um ano atrás e me sentir à vontade para começar a caminhar com as próprias pernas, né? E divulgar uma coisa autoral. E aí foi assim. Perfeito. E me fala um pouco aí sobre a sua especialidade. O que que hoje você é especialista? Se a gente pega o concurso público de alto nível hoje, ele cobra umas 15 matérias dentro do direito. Eu sou especialista em uma dessas matérias. Ela é uma entre de 12 a 15 disciplinas que um candidato precisa para passar num concurso público. E é uma das matérias mais difíceis do direito. Muitos alunos acham que a minha matéria é a mais complexa. Então, assim, uma das maiores dores do concurseiro é justamente a minha matéria, e eu sou um especialista nessa disciplina, sou mestre e especialista nessa disciplina. Tá, é processo civil, certo? Isso. Tá. É, hum, E me fala agora, é uma questão um pouco mais filosófica, né? Mas eu quero entender, assim, qual que é o seu propósito quanto a expert? O que que te move quanto a especialista, na sua matéria? E qual que é a sua filosofia, assim? O que que você acredita, em crenças, em coisas que são específicas de você, para a gente entender um pouco do seu perfil quanto expert?
particularidade sua. Tá. Eu acho que o que me distingue, Léo, nesse mercado aí, nessa concorrência, que é uma característica minha, e eu prezo muito por isso, é a questão da didática. Eu sempre, assim, me esforço, eu treino muito, eu desenvolvo muitos métodos para tentar facilitar essa minha disciplina, que é muito complexa. Então, assim, eu sou muito cuidadoso com a forma como eu vou explicar, como eu organizo as minhas aulas, com a preparação dos meus materiais, porque, como ela é uma disciplina extremamente técnica e difícil, o que eu venho fazendo para tentar me distinguir e que vem dando certo é justamente esse cuidado, esse zelo que eu tenho com o que eu faço. Eu tento sempre não fazer ali uma aula que seja o mais do mesmo, e criar. Eu passo horas e horas bolando formas de explicar, de revisitando, repaginando meu material de estudo, meus slides, minha apresentação. Eu sou extremamente perfeccionista com as minhas aulas. Eu gravo uma aula que está boa, eu acho que não está boa, eu vou lá e regravo essa aula. Eu sou, assim, às vezes, obcecado com uma perfeição didática que faz com que, quando muitos alunos assistem às minhas aulas, eles falam: nossa, como que eu não descobri antes? Como que você explica bem? Como que eu entendi a matéria que eu não entendia antes? Que cuidado que você tem com o seu material? Nossa, que organização. Tem uns que falam assim, como é que eles falam muito? Eles falam assim: sua aula tem muita cadência, porque eu organizo todas as frases que eu vou falar, eu organizo tudo que eu vou falar hora por hora. Então, assim, essa é a minha filosofia. Como eu não sou um gênio, eu compenso isso com muito trabalho. O Uhum. trabalho da didática, o trabalho da organização, o trabalho do zelo que eu tenho com com o que eu faço. Então, assim, essa aqui é a minha filosofia, sabe? Fazer algo extremamente cuidadoso. Porque, como eu digo, eu não sou autoridade, sabe? Uma coisa, Léo, que pesa muitas vezes na minha área é o cara, por exemplo, ele é juiz. Uhum. Quando ele é juiz, ele é promotor, ele tem muito mais facilidade de entrada, de acesso, porque o aluno já acha que ele é bom naquilo que ele faz, o cara já entra com a autoridade de uma magistratura, de um ministério público, e eu não tenho isso, né? Eu não sou uma autoridade nesse sentido próprio da palavra, né? De ser um magistrado, de ser um delegado, de ser um promotor. Eu não sou. Eu sou um professor. Então, eu preciso compensar isso de alguma forma, justamente para que eu quebre essa resistência do aluno que às vezes é um pouco mais interessado nisso. Mas esse cara nem é juiz, ele está me ensinando a ser juiz. Então, eu tento sempre quebrar isso, e eu venho conseguindo quebrar isso com isso, sabe? O cara, quando assiste minha aula, ele fala assim: pô, esse cara pode até não ser, entre aspas, nada, mas Uhum. que cara estudioso, velho. O cara sabe tudo das bancas. Você vê que o cara estudou muito para dar essa aula, tem organização, ele sabe do que ele está falando, ele conhece as questões todas dessa banca, ele é muito, muito, muito dedicado. Então é isso, minha filosofia é essa. Perfeito, muito bom, muito bom. Me fale aí agora coisas pessoais, um pouco mais pessoais, tá? Porque quando a gente vai produzir conteúdo, a gente pensa também nas questões pessoais do especialista para aproximar do público. Então, eu quero saber dos seus valores pessoais, estilo de vida, prática de esportes, casamento, religião, o que que você gosta de fazer, gosta de ler, gosto de o que que eu gosto, o que que eu não gosto também. E aí o que que você não gosta de fazer nas redes sociais. Então são coisas assim, mais voltadas para você, no contexto de você aparecer ali nas redes sociais. Então, o que que a gente olharia nesse contexto do Gustavo nas redes sociais? Eu abro o story, eu vejo ali um pouco de fragmento da vida dele de casamento, de rotina de exercícios ou não, isso não vai acontecer. Então, e também é, aquilo que não vou ver de forma alguma. Por exemplo, geralmente isso é mais para mulher, né? Mas é um bom exemplo de mulheres que gostam de mostrar o corpo e mulheres que não gostam de mostrar o corpo assim na internet.
Então, tem essa diferenciação. Questão de ostentação também, eu gosto de mostrar as coisas que eu tenho, meus bens materiais, meu carro, minha casa, o que eu como no restaurante. Eu não gosto de mostrar isso. Então, pode trazer isso tudo para mim, todo esse panorama. Tá. Não, cara, toda a minha imagem, assim, ela sempre foi construída dentro de uma base assim muito sóbria. Eu não sou um cara Uhum, muito extrovertido, não sou um cara, sou um cara tímido, apesar de ser professor. Então, minha rede social, eu não trago praticamente nada de vida pessoal. Primeiro por isso, por ser uma coisa do meu perfil, eu não me sinto bem, e se eu forçar vai ficar ruim, eu sei que fica ruim, eu conheço gente que não tem esse perfil. uhum, E quando às vezes é orientado a agir um pouco de forma diferente, cai no ridículo. Então, assim, como eu já sei que não é muito do meu perfil, eu nunca forcei essa barra de tentar fazer um perfil mais. Porque eu sei, muitas vezes, eu conheço a galera vê, você tem que pôr um pouco da sua vida pessoal, e você tem que mesclar, porque o pessoal gosta de te acompanhar. Eu sei que isso é uma estratégia muito boa, mas para quem tem esse carisma, para quem uhum, tem essa imagem, para quem tem quem tem um pouco mais de liberdade para lidar com isso. Primeiro motivo, eu não tenho esse perfil. Então, assim, eu não gosto de dividir muito, questão pessoal. Você está malhando, se não está. Ostentar, então, muito menos, não é do meu perfil. E segundo, porque o meu público também não está interessado muito nisso. O meu público é um público muito maduro. Por exemplo, tem quem é da área jurídica, vou te dar dois exemplos de público, Léo. Você me falou de uma professora com quem você trabalha. Um exemplo. Tem quem trabalha com alunos para exame de ordem, o exame da OAB. uhum, Aluno, eu lecionei a vida inteira para a OAB também. O aluno da OAB é um aluno mais graduação, ele é mais escola, ele gosta, ele é mais assim, imaturo, ele quer atalhos, ele quer macetes, é aquele aluno meio de faculdade mesmo, sabe? Galera menos amadurecida juridicamente. O meu público não. Meu público é aquele público cansado, muito estudioso, sabe muito, não está afim de ficar perdendo tempo com bobagem na rede social. Se ele começar a perceber que minha rede social está trazendo muita coisa que não é o que lhe interessa, ele vai parar de me seguir. O meu público é muito maduro. Então, assim, é uma galera mais velha, que já está estudando há 5, 6, 7, 10 anos, sabe tudo e mais um pouco. Ele só ainda não acertou aquela bola em cheio para passar, mas ele já está chegando lá. Galera que estuda 12 horas por dia, loucamente. Então, assim, eu acabei, dentro dos subnichos dos concurseiros, eu peguei esse nicho mais elitizado, uhum, intelectualmente, amadurecidos em todos os sentidos, e que eles não estão muito afim de ficar. Eles querem um perfil onde ele tenha dicas, onde ele tenha conteúdo, aí ele vê um curso sendo anunciado. Então, juntou a fome com a vontade de comer, cara. Como o meu público, se o meu público fosse o AB, eu ia ter que me desdobrar um pouco mais. Eu ia ter que estudar alguma forma de ficar um pouco mais leve, de trazer um pouco mais de coisas pessoais, porque essa galera gosta. Agora, coincidiu que eu não sou muito afim de fazer isso, não é meu perfil, e o meu público-alvo é um público muito. Ele não está afim disso também. É um público maduro, como eu te disse, sóbrio, o cara está cansado, ele tá precisando só de resolver ali aquela questão dele, de estudar e de passar. Então, por isso que eu nunca encaminhei por esse lado. E não pretendo fazer, porque eu sei que, primeiro, não é muito do meu perfil, mas especialmente porque eu não acho que isso é algo que vai fazer com que eu retenha a atenção do meu público e muito menos adquira outros seguidores. Um exemplo, eu venho fazendo o impulsionamento das minhas publicações de conteúdo nos últimos meses. Cara, aí eu tô vendo assim que realmente o público tem. Eu falei isso na primeira reunião com vocês. Eu tô ganhando uma média de 100 seguidores por dia. E esse público que eu tô ganhando, ele não vem por coisa nenhuma pessoal que eu publico. Eles estão uhum, chegando, estão ficando, e estão interagindo só com os meus conteúdos, porque eu
tento fazer um conteúdo diferenciado, e eu faço um conteúdo diferenciado, eu sei disso, quando eu comparo as métricas das minhas publicações com muita gente que eu conheço. Até no orgânico, a, as minhas publicações giram muito bem. Porque o meu público é esse, é um público que quer um conteúdo diferenciado, que você posta uma coisa e o cara fala, nossa, que sacada boa, que vídeo bom, aprendi uma coisa com isso. Então, por isso que eu não tenho essa intenção de sair muito desse perfil, porque vem rodando muito bem, porque o meu público quer isso, ele é um público que não está muito afim de diversificar. Vez por outra, eu posto uma coisinha ou outra. Às vezes eu posto uma foto com minha noiva, sabe? Um Uhum. evento, uma coisa mais específica, igual eu vou casar, por exemplo, em setembro. Com certeza, eu vou postar alguma coisa do meu casamento, mas enfim, é só aquela coisinha bem pontual, para não ficar também extremamente robótico e profissional, mas é assim, coisa bem pontual e rara. Se você procurar no meu feed mesmo, a última foto que vai ter que não seja de conteúdo, de publicidade, deve ser alguma foto com minha noiva, coisa de 3, 4 meses atrás. Nos stories, de vez em quando, eu posto uma coisinha ou outra, mas assim, é bem raro. Excelente, ótimo. Seu público, então, ele já chega sabendo que ele quer aquilo ali. Ele não tem dúvida em momento nenhum que ele. Ah, e se eu estudar para concurso público? Geralmente, ele já está imerso nos estudos e você chega como a cereja do bolo para ele. E isso, o cara ele estuda para Uhum, concurso, aí ele vê uma publicação minha patrocinada. Eu faço um videozinho de 1 minuto. Hoje eu vou fazer um vídeo, por exemplo, mais tarde. uhum, 1 minuto. Eu estou fazendo sempre dentro de 1 minuto, já com uma pergunta para reter naqueles 3 primeiros segundos, uma pergunta boa. Hoje, por exemplo, eu vi que você me segue, por exemplo, lá pelas uhum. 7 horas eu vou postar um videozinho, você vai ver. Aí, 1 minuto de vídeo, uma coisa rápida. Aí, quando eu patrocino, o cara vê e fala: Nossa, eu preciso disso. Alguém que me ensina processo civil como esse cara. E tá chegando. Ótimo. Tá chegando uma média de 100 seguidores por dia no meu perfil. Porque o cara vê um vídeo de 1 minuto, e aí é o que eu te falo, que é o zelo que eu tenho. Cara, às vezes para gravar esse vídeo de 1 minuto, Léo, eu fico 1 hora, cara. Por Uhum. quê? Porque eu organizo, porque é sempre muito complexo o meu tema, e eu tenho que reduzir, às vezes, uma ideia que eu fico numa aula, dando uma aula de 15 minutos sobre aquilo, eu reduzo para 1 minuto. Cara, aí eu fico organizando as palavras, frase por frase, tudo concatenado, quase que decorado, para ficar um vídeo redondinho, perfeito, de 1 minuto. Aí, quando eu patrocino esse vídeo, o que, que eu tô vendo? O cara assiste, ele fala: Putz, velho, o cara me ensinou em 1 minuto aqui uma coisa muito complexa. Quem vê parece que é fácil, né? Mas é o treinamento que faz deixar fácil. Às vezes eu fiquei 40 Isso aí. minutos organizando palavra por palavra daquele vídeo de 1 minuto, porque eu tenho certeza que daquela forma o cara vai assistir um vídeo de 1 minuto e vai falar assim: que isso, velho? Esse cara falou em 1 minuto o que eu demorei 1 hora estudando num livro. Ele acha que foi muito fácil, mas eu Uhum. planejei palavra por palavra daquele livro, daquela frase. Então o cara assiste e fala: é isso que eu quero. Eu estou estudando para concurso, eu preciso de alguém que me ensine o processo como esse cara me ensinou nesse vídeo de 1 minuto. E o cara chega Ótimo. pronto para mim. Muito bom. Quando a gente fala desse público, o que que acontece? Tem um teórico um psicólogo teórico que ele trabalha com copy, né? Trabalhava com copy, que é o Eugênio Schwartz. E ele tem uma teoria que é a teoria ali de níveis de consciência. Então, isso é exatamente o que você aplica. O que que é níveis de consciência? É quando a gente tem um público, e esse público é muito grande, que é o público que não sabe o que quer, não sabe que existe, mas a sua solução pode salvar a vida dele em algum estágio ali. Por exemplo, o cara que está lá na faculdade ainda, e ele ainda não sabe se ele quer fazer concurso, se ele quer virar advogado, se ele quer. Ele ainda não sabe nada. Então, esse cara, ele geralmente vai ter ali um nível de consciência extremamente baixo sobre a solução e sobre quem é você. E talvez até sobre o problema que ele tem. Então, quando a gente fala desse público, que é o público de escala, se a gente quer escalar muito, a gente precisa descer o nosso conteúdo, que é o que o pessoal chama aí de topo de funil, fundo de funil, que você já deve ter ouvido falar. Então, para a gente atingir esse público, a gente tem que simplificar
e trabalhar coisas mais simples. Hoje, você está trabalhando com um nível de consciência altíssimo. Então, assim, isso não é coisa para se preocupar agora. Então, eu acho que a gente nem precisa se preocupar muito agora com isso, porque o que que acontece? Uma hora, quando você chegar lá no topo, e aí a gente não sabe o tamanho desse público, pelo menos eu não sei, quando que a gente vai esgotar esse público de pessoas que já são conscientes do problema, que aí é o nível de consciência mais alto que tem, né? Que já são conscientes do problema e que só precisam de alguém ali que vai falar sobre esse problema de uma forma muito profunda e ele chega ali, poxa, eu preciso resolver esse problema, então se o cara for bom, eu compro. Então isso acontece quando a gente vai para a escala. Aí chegamos na escala, escalamos e batemos o nosso teto ali de vendas. Então a gente precisa começar a pensar em se afastar um pouco desse público muito subnichado, que é o público que já está com nível de consciência extremo, para a gente ir se distanciando um pouco disso, para a gente escalar vendas. Não é coisa que a gente precisa se preocupar agora, é só uma questão mesmo para você entender o porquê que eu te perguntei isso. E no longo prazo, eu não digo assim para fazer conteúdo bobinho ou algo que vai contra você mesmo, e isso aí é uma coisa que jamais eu indico fazer, mas é uma questão de que possivelmente, dependendo lá do estágio que a gente tiver, sei lá, daqui a 2 anos, a gente começar, a gente vai ter que pensar em como atingir esse outro público de uma forma também muito boa, caso a gente não tenha uma renovação constante. Não, essa ideia que você falou aí é perfeita. É exatamente isso. O meu público é um público com um nível de consciência muito alto. Uhum. O meu público, por exemplo, seria ótimo se o meu público fosse um público de nível de consciência mais baixo, como, por exemplo, graduandos. Se eu tivesse uma fórmula para ajudar graduandos, galera da Sim. faculdade. Mas a galera da faculdade, Léo, não quer comprar curso. Não quer. Você sabe. Aí aí eu vou trazer um exemplo aqui do nosso curso de OAB. A gente tem alguns, e aí é uma coisa até que você trouxe, né? Ah, o pessoal de OAB é preguiçoso. Isso é muita verdade. Eles não querem nada com nada, querem ali as fórmulas mais simplificadas possíveis, porque eles não têm compromisso nenhum. E essa é a verdade. E aí o que que a gente. Hoje, por incrível que pareça, o nosso principal produto ele não chega a ser o nosso carro-chefe. É um curso que a gente tem, que a gente gravou ali, a gente construiu, que é um curso muito bom, ele resolve o problema, mas é um curso de reta final. A gente tem um curso que ele é chamado de plano emergencial. Esse curso ele é até barato, ele custa 297, e a gente lança ele de uma forma muito simplificada, mas qual que é a estrutura desse curso? Ele vem para ensinar o cara que não estudou, que não se preparou direito, é, a estudar ali nos últimos 10 dias. São 10 dias de estudo e é o curso que mais vende. A gente bate com um ticket baixo ali, de 247, a gente bate 6 dígitos em vendas com ele, com um esforço muito menor, com um lançamento muito mais simplificado. E a gente ancorou essa live que a gente faz, que é a live de vendas, num dia de palpite. Então, o professor de OAB sempre tem aquele palpite da peça que vai cair. Aí a gente faz. Porque o que a gente notou? Pô, nas aulas que a gente faz, aulas profundas para lançar o curso, bate ali 250, 300 pessoas. No palpite, que é só para dar uma opinião, eu acho que vai cair isso. Bate 500, 600, 400 pessoas e vão ali só para fazer isso. Então a gente pegou, uniu tudo. Vamos fazer ancorado nesse lançamento aqui. Isso aí. Eu lecionei a vida inteira para o OAB também. Então, só uns 3 anos que eu não estou em OAB. Exatamente isso. Se você falar que vai dar uma aula a aula chama Premonição OAB, segunda etapa, vai lotar. Véio. Eles querem atalho, macetes, fórmulas.
eles querem, o meu público não tem isso. Se eu fizer, porque eles já entenderam que com esses cursos, coisas rápidas, reta final, eles já entenderam, eles não passam. Não adianta Sim, ficar, eles não se iludem mais. Eu não consigo enganar o meu público. perfeito. Eu nem ia querer, mas nem se eu quisesse enganar, eu enganaria. Se eu montar um curso reta final, vai ter um concurso agora para a magistratura de Santa Catarina. Se eu fizer reta final, 10 horas da aula, o cara que é escolado, que é o meu aluno, ele vai falar, esse cara quer me enganar, velho. 10 horas ele vai me ensinar o quê? Então, assim, Ótimo. ele não cai nessa mais. Então, porque ele já é um cara com um nível de consciência muito alto. Uhum. A galera da OAB, se eu falar que vou fazer uma aula aqui, eu até teria público. Um dia, no futuro, talvez eu volte a trabalhar com a OAB, porque eu acho que é um funil muito grande. Uhum. Então, assim, acabou que eu fui sendo levado para um nicho de nível de consciência muito alto, que por um lado é até ruim. Mas é porque é muito. Como eu sou um cara muito cuidadoso, né? Isso fala muito da filosofia que você falou. Um cara muito cuidadoso, muito preocupado. Eu acabei sendo levado para esse nível de consciência dessa galera com um nível de consciência mais alto. Mas se fosse do nível da UAB, eu teria até muito mais público para trabalhar, cara. Uhum. E eu sei o que eles querem. Só que o que eles querem não é o meu perfil, velho. Eu não sei, eu não gosto disso. Essa história, premonição, vem saber o que cai na segunda. Ninguém sabe o que cai, velho. A galera que fica fazendo essas aulas aí, não existe isso. Não tem Porque previsibilidade. é chute, né? É assim, é um chute técnico, né? A gente já tá ali na área, então a gente vê tanto como que eles fazem que a gente consegue meio que colocar uma previsão, mas assim, a gente já atua, né? Eu não estou dentro do nicho como alguém técnico, mas eu vejo muito. Então, a gente sabe que dá para acertar, mas não é não é acertar com total convicção de que vai acontecer. É Mas um público perfeito. bem diferente, é um público bem diferente do meu. Aí, só para a gente concluir aqui, quais são jargões assim que você costuma usar na sua comunicação? Aquilo que você fala muito, por exemplo, gíria local. Você é mineiro, então talvez falar muito gírias locais, tipo, esse trem aqui, o ai, ou qualquer coisa que seja específico seu que você costuma falar muito, várias vezes. Quando você faz um vídeo, eu sei que é algo bem inconsciente, né? Você tá ali falando, acaba saindo. Se você consegue trazer algo que você vai lembrar agora, de forma consciente, ou também, assim, se não conseguir, com o tempo a gente vai pegando. Mas é interessante trazer porque o que a gente faz? A gente tenta adaptar a sua linguagem no texto. Quando a gente escreve ali, a gente escreve para você falar. Então, quanto mais específico e adaptado a você, melhor. Então, se você tiver jargões, assim, coisa sua que você costuma usar, ditados populares, gírias, aí você pode trazer isso. Se não tiver, não tem problema. Não, cara, não tem, não. Eu tento Uhum, sempre, minha linguagem é mais formal mesmo, uhum. eu evito, eu não tenho, assim, bordões, gírias, eu não costumo usar, Imaginei, porque com o seu público é mais direto, né? objetividade mesmo. E aí, para finalizar, você acha assim, de 0 a 10, qual que é o seu nível de agressividade na sua comunicação? Tem experts, pessoas que geralmente elas têm uma comunicação mais agressiva. Por exemplo, a Isadora, que é da OAB, ela tem uma comunicação que eu diria assim, que é um nível 8 assim, de agressividade. Ela fala, olha, é por isso que vocês vão reprovar, porque vocês fazem exatamente isso não é para fazer. Ela costuma jogar um pouco mais pesado nessa linguagem. Tem expert que é bem brando, tem uma conversa bem serena com os alunos, uma explicação muito tranquila, bem técnica. Então, assim, de 0 a 10, quanto que você julgaria, assim, um tom de agressividade na sua comunicação? Zero. Zero, Eu sou muito totalmente, tranquilo. a ideia, acho que a minha marca é essa, sempre Uhum. muito tranquilo, sempre muito, sabe, sereno, não tem esse perfil de agressividade na comunicação. Pacífico o tempo todo, sem
cara foi totalmente deselegante com você. Você mantém ali a compostura, tranquilidade ainda. Essa é a minha marca, com certeza. Perfeito. Ótimo. Se você quiser fazer alguma outra observação, eu finalizei aqui o que eu tinha de te perguntar. Se você quiser fazer alguma outra observação, trazer mais alguma coisa que você acha que pode agregar. Não, cara, eu acho que essa conversa de hoje vai dar para você Uhum. entender bem assim, né, qual que é o perfil e eu acho que é isso mesmo, cara. Não tem muito, não teria mais o que acrescentar, não. Perfeito, deu sim. Eu vou finalizar aqui a gravação. Vou só encerrar aqui. Aí a gente pode. Porque o que que eu vou fazer?